Aqui. Bom dia, pessoal, bom dia. Hoje é um dia muito especial aqui. Estou com a presença de um grande amigo. Eu até costumo falar que foi um dos meus mais novos amigos de infância que eu tenho, né? O Totti, mais conhecido como Aristóteles. Ele é master franqueado regional da Zona da Mata e também do Paraná, uma parte do Paraná. É um cara que já está há bastante tempo na Remax, conhece muito do nosso modelo de negócio, já esteve aqui em Vitória por 2 ou 3 vezes. Algumas das vezes foram muito boas, outras deu problema, mas faz parte da visita. Então, só quero reforçar aqui minha felicidade de estar com o Totti aqui e passar a palavra para ele, porque certamente vocês vão gostar muito do que vocês vão ouvir. Beleza? Está com você, Totti. Manda bala. Muito bom dia, Luiz. Bom dia aos amigos que estão presentes, reunidos nessa segunda-feira tão cedo, né? Eu não sei se o capixaba levanta cedo assim sempre ou só na segunda-feira. Aqui a gente costuma levantar mais tarde um pouquinho, né? Mas fazer o quê? O Aloysio determinou que 9 horas começa, a gente vai começar. É muito difícil para mim falar tão cedo. Eu falo sempre com meu pai, graças a Deus eu escolhi ser corretor de imóveis e não padeiro, né? Senão eu ia... É muito cedo. Esses treinamentos, 9 horas da manhã, arrebenta com a gente. Mas, enfim, vamos lá trabalhar. Aloysio, grande irmão, grande amigo, muito generoso. As palavras dele me chega até a emocionar muitas vezes, porque não mereço tanto, mas as recebo com muita felicidade, Luiz. Nesse nosso negócio, se a gente não puder envolver um pouco de emoção, não faz sentido. Já que é para te emocionar, olha o que está aqui nas minhas mãos. Oh, o livro do meu pai. Caraca, que coisa linda. Maravilhoso. Obrigado, cara. Que momento maravilhoso. Que momento maravilhoso. Então, eu comecei falando que nesse nosso negócio, se a gente não envolver um pouquinho de emoção, não faz muito sentido. Tendo em vista que a gente trabalha numa montanha-russa emocional absurda, né? Eu sei que hoje aqui eu estou falando para todo o público, né? Então, a gente tem franqueados, tem corretores e tem estagiários. E temos também alguns candidatos à franquia também, alguns novos corretores entrantes, tá? Que legal, melhor ainda. Então, a responsabilidade é muito grande. Muito grande. E eu já começo, desde já, deixando muito claro que nós, nessa profissão de corretor de imóveis, nós vivemos uma montanha-russa, né? Num dia você está rico, chega de noite você está pobre. A proposta cai, o cliente foi conversar com o cunhado dele e vira e mexe os negócios por pequenos detalhes não se concretizam, né? E é a vida como ela é. Então nós precisamos sim ter variáveis de controle emocional. E o tempo inteiro eu brinco com as pessoas mais íntimas e a gente está falando, cara, é um ajudando o outro. Não existe segmento mais bacana do que o de corretor de imóveis, aonde a gente pode estar trabalhando em parceria, aonde pode estar um apoiando o outro, onde a gente pode estar verdadeiramente colocando em prática o tema de um livro do nosso fundador, David Nininger, que é Everybody Wins, né? É literalmente onde todo mundo ganha. Cara, e aonde que esse modelo de negócio torna-se fascinante, Aloysio e grandes amigos que estão aí? Esse modelo ele torna-se fascinante a partir do momento que você domina a negociação. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês simplesmente sobre domínio de negociação. A gente sabe que é uma profissão instável. Boa parte das pessoas que estão nos assistindo hoje, eu não tenho a menor expectativa de estar com a gente daqui 6 meses, porque vão sair, faz parte do processo. Desculpa, pessoal. Se você
encontra alguns colegas que... eu já fui corretor de imóveis, eu saí... É a coisa mais normal, porque não é fácil. É uma profissão que precisa muito de resiliência. Principalmente, e aí eu venho aonde eu quero chegar, principalmente porque o mercado imobiliário, ele faz com que as pessoas trabalhem de forma aleatória. E quando eu falo aleatória, não é maluco, não. É aleatória de quase que numa roleta. Quantas e quantas pessoas vocês já viram falando, eu vou participar da roleta do plantão, eu vou participar da roleta das ligações, até bem pouco tempo atrás. E dessa forma, a gente deixa a previsibilidade de lado em detrimento de uma questão aleatória, uma questão diária mesmo, né? Como que eu posso trabalhar isso? Como que eu posso ter previsibilidade nisso? Tanto o Aloysio, quanto o André, o Thiago e o Eduardo, o Dudu, grande querido do Espírito Santo também, eles colocaram já no tema de cara, né? Captação de imóvel para você ter previsibilidade. Ok, mas de que forma e por que isso, né? É uma das coisas que a gente vem debatendo ao longo do tempo. E eu queria chamar a atenção de vocês logo de cara para a gente poder refletir uma questão polêmica. E esse momento eu peço licença para o Aloysio, eu vou ser muito polêmico para a gente poder... Aqui não precisa concordar ou discordar, é só refletir. Bora! Tá? A gente aqui, eu só precisaria um pouquinho de vocês para esvaziar o copo, assim, deixa o Totti falar. Vamos refletir no que ele vai falar e depois a gente busca se faz sentido para mim, se não faz sentido para mim. Uma das coisas importantíssimas é eu entender que eu, corretor de imóveis, faço muita pouca diferença para o cliente que quer comprar o imóvel. Eu posso... não, Totti, pelo amor de Deus, eu fiz treinamento de venda, eu tenho o dom, tem muita gente que fala isso, né? Meu sobrinho tem o dom de venda. Primeiro que não existe esse dom. Existe treinamento, capacitação, mas aí a gente não vai nem discutir tão a profundo. Mas a realidade dos fatos é que quando eu passo a entender de uma forma muito clara que quem quer comprar o imóvel, o meu trabalho pouco importa, acaba frustrando e acaba chocando algumas pessoas. E a cada momento tecnológico que a gente vive, menos eu estou fazendo, eu estou tendo relevância para quem comprar o imóvel. É muito louco isso, tá? Em detrimento disso, a pessoa que está querendo vender o imóvel, por incrível que pareça, a cada momento tecnológico que a gente vive, mais ele está precisando das habilidades que eu estou me capacitando. É tão antagônico, e esse modelo da Remax ele vai crescendo a cada momento, sobretudo por essa inversão tecnológica. E é muito louco. Vamos lá. Eu vou precisar de uma regra do tempo para a gente conversar com vocês. Cerca de 14, 15 anos atrás, como que eu quero comprar um imóvel. Como que eu buscava imóvel, gente? Há 14, 15 anos atrás, eu buscava imóvel, era no jornal. Dificilmente você tinha outro meio de comunicação a não ser o jornal. Estou falando de anteontem, tá? Estou falando de 2009, 2010, na época que Steve Jobs estava lançando o iPhone. E foi tão rápido o negócio, mas tão rápido que muitas vezes a gente perde a relação. Você lembra o carro que você tinha, você lembra a televisão que você tinha, mas você não lembra como que você fazia para comprar imóvel, como que sua tia pescou. E eu falo muito claramente, você pega
Tá sem áudio, Totti. Ô, Totti, você mutou. Beleza. Aí. Obrigado, pessoal. E naquele momento, eu pegava o jornal, normalmente no domingo, circulava o anúncio, de caneta vermelha, né? Possivelmente a gente pegava uma caneta preta ou vermelha, e na segunda-feira cedo eu pegava aquele anúncio que estava escrito 2/4 SLA VAR. Era mais ou menos isso, porque a gente pagava por caractere no jornal e não tinha muita alternativa, não. O que eu tinha era aquilo ali, e as pessoas, na segunda-feira, ela ligava. Muitas vezes, ela ligava para 1, 2, 3 imobiliárias e aquele anúncio era o mesmo. Ela ligava para a imobiliária A, imobiliária B, imobiliária C, etc. E aquele anúncio era o mesmo. Ou seja, ela precisava muito do corretor de imóvel para dar orientação. O sol da manhã, sol da tarde, tá falando aqui que é Jardim Camburi, estão falando aqui que é Praia do Canto, mas mais ou menos aonde que é ali. Esse prédio tem 5 andares, 7 andares, tem elevador, não tem. Era uma necessidade muito grande, porque sem isso ele não tinha informação. Hoje, e eu contando história para a gente poder localizar e refletir se faz sentido o que a gente está conversando ou não. Hoje, a pessoa ela pega o celular dela, de noite, muitas vezes ali, enquanto a mulher ou o marido ou as crianças estão fazendo a coisa, ele tem as melhores fotografias, ele tem a localização, a única coisa, tem vídeos 360, hoje tem tanta coisa chegando ao nível que só falta sentir o cheiro do imóvel. O resto a gente tem tudo ali. Descrições, eu vejo algumas descrições tão fabulosas que fala de escola, de linha de ônibus, de polícia, posto policial. Realmente, o nível de informação ficou elevadíssimo. A localização, com alfinete do Google, que você sabe exatamente o que tem ao redor. Você coloca um Google Street View ali, você sabe tudo. A função do corretor de imóveis, para quem quer comprar o imóvel, ela tá, e cada tecnologia que vai chegando, vai facilitando cada vez mais a pessoa que quer comprar o imóvel. E é natural que quanto mais ela despreze o papel do corretor de imóveis, mais ela pensa que o dinheiro é desperdiçado. E aí fica o dilema. E aí a gente fica com essas pessoas, muitas vezes, olhando e fala, poxa, essa profissão vai acabar. E será que essa profissão vai acabar? E aí vem a grande sacada desse fundador da empresa e um cara... existem pessoas à frente do seu tempo. E um deles foi o nosso fundador, David Liniger, que em determinado momento ele entendeu que o mercado imobiliário iria caminhar para quem quer vender o imóvel. E se você hoje está me ouvindo agora, numa segunda-feira tão cedo, se você hoje quer ter previsibilidade, primeira coisa que você tem que fazer é ser útil. Você precisa ser útil, você precisa ser demandado. A pessoa, ela quer o seu trabalho se você demonstra utilidade. E como que eu faço isso, meus amigos? É de uma forma muito simples. Procure as pessoas que precisam de nós. Nós, como corretores de imóveis. Eu canso de ver, mas não é uma, não é duas, não. Então, centenas de anúncios, seja no Instagram, seja no Google, a parte da tecnologia está aqui. Assim, é enorme. Patrocinado, então, eu sou bombardeado o tempo inteiro com anúncios de quer comprar o imóvel, eu tenho a melhor opção para você e sua família. Vamos realizar o seu sonho. Me procure que eu tenho o imóvel mais indicado para você. E fica bombardeando. E de uma forma infinitamente menor,
a gente tem as pessoas que colocam lá, assim, olha, quanto vale o seu imóvel? Você tem curiosidade de saber? Tem necessidade de saber? Posso te apresentar um plano de marketing para vender o seu imóvel? Isso impacta muito, porque vamos fazer o antagonismo da primeira parte, da primeira reflexão. Hoje, a pessoa quer vender o imóvel. Quando que ela comprou esse imóvel? Vamos refletir. Se a gente for pegar a média, quando nós pegamos a média, que é uma medida medíocre, mas é uma referência, a média do brasileiro é de 13 em 13 anos ele fazer uma transação imobiliária. Isso, olha, eu estou levando em consideração muitos fatores. Mas vamos pegar a média. Há 13 anos atrás era completamente louco. Não tinha acesso a todas essas informações. A única coisa que a pessoa lembra é que ela foi no cartório. Ela lembra que teve um negócio no cartório lá, que ela fez a escritura, e ela não sabe a menor diferença de registro para escritura. E nem tem que saber mesmo, mas só constatando aqui, ela não tem a menor, ela não lembra. Ela lembra que ela tem lá no fundo, debaixo do edredom da casa dela, lá do armário, ela tem um envelope branco timbrado com o nome do cartório, com uma pastinha, muitas vezes toda furada com traça, e ela pega aquilo até com medo. Quando o corretor pede para dar uma olhada, ela pega com o maior medo e fica achando que o corretor vai sair correndo, que se ele roubar aquele registro do imóvel, aquele registro vai passar a ser dele. Aquele imóvel vai passar a ser dele. Isso é culpa da Rede Globo, tá, gente? Diversas novelas e filmes assim, a moça saía correndo com a mala cheia de escritura de imóvel no helicóptero, e aí ela, ele me roubou tudo que eu tinha, e não sei o quê. Isso é mentira. Mas a população ela é impactada por isso décadas e décadas. Ela acha que aquele documento é o que faz com que ela seja dono do imóvel. Aquilo é uma cópia, todos nós que trabalhamos. A turma mais nova pode estar assustada, mas quem já milita na transação imobiliária, aquilo é uma cópia. O original está no livro lá do cartório, poxa. O Aloysio ele dá palestra sobre isso com muita categoria. Então, as pessoas não têm essa informação. E eu não estou criticando elas não terem informação. Eu acho ótimo. Porque se ela não tem informação, a gente vai cair na primeira parte. Ela precisa de mim. Quando a gente começa... Ela não sabe. Há bem pouco tempo atrás, a gente estava conversando com uma cliente aqui, aqui em Minas, por sinal, e ela falou que não poderia. Ela aceitou a ACM, ela aceitou o estudo de mercado. A única coisa que ela não aceitava era financiamento bancário. E aí, o corretor que estava atendendo, a corretora que estava atendendo, ela me chamou para conversar. Ela não aceitava financiamento bancário, porque ela é uma senhora de idade. Ela falou, eu não posso. Se eu financiar esse apartamento por 10, 15 anos, eu vou morrer e não vou receber. Ela estava achando que o financiamento ela ia receber mês a mês da Caixa Econômica, do Bradesco, Santander. Mas por quê? Porque ela é burra? Não, é porque ninguém nunca conversou com ela tão seriamente. Ou, quando conversou, ela já não lembra. E a gente precisa entender isso. Essas pessoas que precisam vender o imóvel, essas pessoas que demandam o trabalho do corretor, essas pessoas sim precisam da gente. Quando eu falo abertamente que eu vou fazer um plano de marketing para vender o seu imóvel, tem vários clientes que ficam assustados. Perguntam muitas vezes quanto isso vai me custar. Quando eu abro para ele, falo, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aquilo outro. E pasmem, quando a gente fala que vai te custar 180 dias de sua confiança, porque nada mais é do que isso, né? O que o cliente vai me pagar a mais para eu executar o plano de marketing para ele? Os 6% ele vai pagar de qualquer jeito, vendendo comigo, vendendo com o Zé, com o João, com a Maria, ele vai pagar.
Agora, o meu trabalho tão diferenciado, o que ele vai pagar mais por isso? Ele vai pagar 180 dias da confiança dele. Você confia em mim? Eu confio. Eu sei que eu vou vender o seu imóvel. Então, o que eu preciso? Eu preciso de 180 dias da sua confiança. E legal, se eu fizer um trabalho horrível, o que você perdeu foram 180 dias. Não, é muito simples e as pessoas confundem. Mas aí é que vem a maldade, meu amigo Aloysio, meu amigo André. Aí vem a grande maldade. A concorrência, ela está aqui para sacanear. É óbvio, ela é concorrente. Ela vai em conflito. Não adianta a gente achar que os concorrentes vão ser bonzinhos. Não, a concorrência está para tumultuar mesmo. Então, eles falam meias verdades para os clientes. E quando eles falam meias verdades e eu fico quieto, o meu cliente ele passa automaticamente a ter aquilo como verdade absoluta. Então, quando a gente quer ter previsibilidade, eu preciso estar preparado para discutir assuntos sensíveis, mas são assuntos que são benéficos para o proprietário. Se alguém aqui nessa sala virar para mim e falar assim, a exclusividade é boa para quem está comprando, não é nada. Não é nada. Quem está comprando, tudo que queria era estar em 10 imobiliárias, que ele ia poder escolher comprar com quem ele quisesse, ele ia poder fazer leilão invertido, liga para uma, faz proposta, liga para outra. A exclusividade ela é muito benéfica para o proprietário e ela traz total previsibilidade financeira para nós, corretores de imóveis. Por que ela traz previsibilidade financeira? De uma forma muito simples. Eu vou dominar a negociação. E quem domina a negociação, cara, é natural que você sabe as questões que estão acontecendo. Até ao ponto de chegar para o proprietário e propor uma readequação de valores. Às vezes, o que o proprietário mais quer ouvir é que esse valor ele não vai chegar a lugar nenhum. E a gente fica morrendo de medo de conversar com ele. Muitas vezes a gente chega e assim, cara, como que eu vou falar para ele? E ele tá doido para ouvir isso. Ele quer vender de qualquer jeito e os proprietários, muitas vezes, eles não falam, mas eles pensam. Eles ficam pensando. Então, a partir do momento que eu vou ao cerne, eu vou lá no foco principal, que é o proprietário, que esse precisa das minhas prestações de serviço, que esse proprietário, o que eu peço a ele em contrapartida são 180 dias de confiança, eu passo a dominar a negociação. E aí a gente vai entrar, eu pedi a reflexão no início. Enquanto o comprador ele não está nem um pouco preocupado com o meu trabalho, porque hoje ele já tem acesso a inúmeras ferramentas e a grande maioria, a grande maioria das ferramentas que estão presentes hoje, que estão disponíveis hoje, são para favorecer os compradores. Existem incorporadoras que já têm tablet, já tem lá tudo favorecendo o comprador. Agora, e o vendedor? O vendedor, ele fica na mão do palhaço. O vendedor, ele não pode sair na rua gritando, vendo imóvel, estou vendendo minha casa. Mas o máximo que ele pode fazer é colocar uma placa amarela com o telefone dele escrito direto com o proprietário. E nós sabemos o quanto isso é danoso. É cliente ligar para ele, expõe a segurança, para começar, ele não sabe quem vai lá. Muitas vezes esse proprietário que quer colocar lá direto com o proprietário, ele não tem a menor ideia do preço de mercado, ele sabe o preço que o vizinho falou, ele sabe o preço que o cunhado falou, ou mesmo, às vezes, ele fala o preço que um de nós
Um colega que estava tomando cerveja na praia falou para ele que isso e nada, a gente sabe como é que é, né? Estou aqui falando para pelo menos 45 pessoas, a gente sabe muito bem quando é que a pessoa chega para nós e fala: quanto que está valendo ali? Você está sentado tomando cerveja. A vontade é falar que vale 8 bilhões de dólares, né? A vontade é falar que, cara, porra, eu tô aqui tomando cerveja, você vem querer, primeiro, falar de trabalho, segundo, vem que eu avalie. Não, mas você já foi lá, quem nunca ouviu isso? Você já esteve lá no meu apartamento, você sabe como é que é. Eu tive no seu apartamento no momento de lazer, eu nem olhei nada lá, não sei o tamanho, eu sei que é que eu fico... E é assim que eles avaliam. É assim que o proprietário. Então tá. Não sei se eu já cheguei ao ponto de implicar com vocês, de provocar vocês. Vou até fumar, Luiz. Se vocês não estão incomodados até agora, meu trabalho agora pela manhã foi horroroso. Se vocês não estão enxergando o dia a dia até agora, eu não servi para nada nesses 30 minutos que eu planejei conversar com você. Totti, isso aí foi o raio-x perfeito do mercado hoje, né? O mercado, de forma geral, se preocupa muito com o cliente comprador e esquece quem está mais vulnerável, né? Que é o cliente que está vendendo o imóvel. E ele precisa desesperadamente do nosso trabalho. E é só entregar um trabalho de qualidade. Tem um questionamento aí, Pedro. Manda lá, pessoal. Vai lá, Marcelo. Bom dia, Totti. Bom dia, Pedro. Saudações tricolores. Saudações. Meu caro, é só a conexão que é do Pedro, tá, Totti? Mas é da Remax Hauser, ele toda junta. Tu já vi meu saudoso tricolor ali. Meu caro, eu tenho, desde que eu entrei para a Remax, em que a gente dá o foco na captação e o atendimento ao proprietário, toda vez que eu tenho um cliente para ver minha captação e ele pergunta o que mais eu tenho, eu abro o jogo com ele, proponho a ele a minha forma de trabalhar, que eu só trabalho com o contrato como buscador do imóvel para ele. E deixo bem claro, sou bem detalhista de como que eu vou trabalhar. Viu placa, viu link, ele me passa, eu atendo a ele, que se ele me trair, acabou ali o relacionamento. E você, como é que você lida com isso? Ou os teus corretores campeões em relação a como atender o comprador? Um parênteses, porque não é o nosso foco, mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem que voltar a Adão e Eva. Aí agora o Luiz fala que a droga ontem à noite foi estragada. O Totti voltou em Adão e Eva. O que aconteceu com Adão e Eva? Os dois primeiros seres humanos na Terra. Houve uma traição. Certo? Sim. O ser humano, ele trai. O ser humano, ele trai, cara. Minha mulher não me trai. Tudo bem, sua mulher não te trai porque você tem com ela uma relação, mas pode saber que um dia ela já pensou. O ser humano, ele trai as grandes marcas que ele mais gosta, ele trai. Não existe essa fidelidade. Não existe essa fidelidade. Quem está começando aqui, eu já vou dar o primeiro recado. Seu grande amigo vai te trair. Seu parente vai te trair. E podem ficar com raiva de mim. Fiquem com raiva de mim até o dia que ele te trair. Não, ele já falou que ele adorou o meu atendimento, que ele só vai comprar comigo. Ele vai te trair. Então, quando a gente parte do pressuposto que essa história de que fidelidade ele vai comprar comigo, ele gostou de mim, ele já me mandou 3 ou 4 links, seguramente ele já mandou para outros corretores também. Ou então, numa noite chuvosa ou numa noite agradável na varanda,
bom vinho, ele vai abrir o celular dele e vai ser impactado com outra. E eu não estou falando isso para assustar, não. Eu estou falando isso porque é a realidade dos fatos. E se eu sei que isso vai acontecer, eu me preparo emocionalmente para sofrer menos. Porque o cliente comprador, a minha obrigatoriedade com o cliente comprador, ela vai dentro da rede, dentro dos colegas, porque ela tem prazo muito curto. Tem um prazo muito curto. A gente sabe, ô Luísio, o cara te pede imóvel, você tem toda a rede disponível para ele. Se o que está na rede não atendeu, você possivelmente pode fazer uma pesquisa dentro do seu relacionamento, que você tenha a percepção do mais rápido possível mostrar para ele alguns imóveis fora da rede. Mas o mais rápido possível. Porque é uma questão de 1, 2 dias, essa pessoa vai ser impactada com alguma coisa, e aí entra a questão que eu falei que iria provocar cada um de vocês. Agora eu vou provocar mesmo, meu amigo André. Agora eu vou provocar. Só pensem, ninguém precisa falar nada. Que vocês querem comprar um imóvel. Hoje, segunda-feira, passado o carnaval, eu estou pensando em comprar um imóvel. Eu com a minha esposa, eu com meu marido. Normalmente eu vou levar meu filho para ver. E nesse momento, eu liguei para a imobiliária XWZ, pouco importa. Ou mesmo a Remax. Mas eu liguei. E eu vi um imóvel, Aloysio, que possivelmente atende às minhas expectativas. E fui lá ver o imóvel. O corretor foi me mostrar. Primeiro, ele chegou com a pizza com 2 palmos de suor debaixo do braço. Não sei se aí o pessoal fala pizza, aquele suor que fica debaixo do braço. Ele chegou com uma pizza debaixo do braço, o cabelo todo avacalhado. Diga-se de passagem, estava até com um odor diferente. Na hora que ele chegou, eu já estava com a minha esposa, minha filha, na porta do apartamento. Ele chegou atrasado, todo avacalhado, pegando as chaves, deixando cair a chave no chão, agachou para pegar, pediu desculpa, aquela confusão toda, abre o imóvel, todo avacalhado. Na hora que abre o imóvel, o que acontece? Nós que somos corretores de imóveis, nós sabemos, imóvel fechado é natural que sem não ter circulação fica um cheiro diferente. E ele já chegou abrindo a janela, abrindo a cortina, e você lá... Vamos resumir isso aqui. Ele fez um atendimento horroroso. Horroroso. A minha esposa olha para o lado e fala assim para mim: que corretor é esse? Mas, Totti, amei o apartamento. Se eles chegarem aos 480 mil que a gente tem entre sinal e financiamento, eu amei o apartamento. Pô, mas o corretor fez um trabalho de M. O corretor fez um trabalho horrível. Olha, você decide, Totti, mas eu amei o apartamento. Em contrapartida, meu amigo André, esse mesmo casal liga para um outro corretor para ver um outro imóvel. O corretor chega lindo, maravilhoso, com 15 minutos de antecedência, faz tudo o que tem que fazer, abre as torneiras, dá descarga, janela, persiana, deixa a porta aberta, espera o cliente chegar lá. E aí, pô, ele faz tudo redondinho. O primeiro corretor, quando perguntado sobre PTU, condomínio, ele falou assim: deixa eu vou ligar lá para a imobiliária que eu não sei. Já o segundo corretor sabe tudo.
sabe qual fibra ótica que está chegando, sabe que o celular da Vivo pega melhor do que o da Claro. O cara dá um show. E a esposa vira e fala assim, nossa, que profissionalismo, hein? Que cara bom. Só que esse apartamento não me encantou. Qual apartamento eles vão comprar? Ou seja, a reflexão é de vocês. Quando a pessoa quer comprar um imóvel, quando a família quer comprar um imóvel, ela quer comprar o imóvel. Ela não quer comprar o nosso serviço. Você pode ser excelente, pode ser o melhor. Pode ser o cara titã. Pode ser o cara, assim, das galáxias. É o corretor, assim, que a gente bate palma, ele é fera, dá treinamento e tal. A família quer comprar aquele outro imóvel, que encantou. A vida como ela é. Mas isso é injusto. Meu pai falava para mim desde quando era pequeno, meu filho, o mundo não é justo. Pois bem, depois de um balde de água fria em quem está começando, vamos inverter a jornada? Vamos inverter a jornada. A dona Maria está querendo vender o imóvel dela. O marido faleceu, está lá de herança, o imóvel está grande, ou ela está mudando para Governador Valadares, para trabalhar lá na Vale. Não importa o motivo, a motivação a gente tem diversas. E ela precisa vender o imóvel dela. Falaram para ela anunciar no LX, ela anunciou uma semana com a foto amadora, de graça. Quem nunca já ouviu isso? Não, mas o LX é de graça. Eu falei assim, o LX é de graça. Coloca lá, vai para a página 279 no canto embaixo. No canto inferior direito vai estar seu anúncio lá. E tem gente que insiste que anunciar no LX é de graça. Ela precisa vender o imóvel dela. E aí ela chama aquele primeiro casal ela chama aquele primeiro corretor que atendeu. E aí aquele corretor chega na casa dela, ela marcou 3 horas para ele conhecer. Ele chega igualzinho, Luiz, com um palmo de pizza debaixo do braço, com o cabelo tudo avacalhado, cheio de 9 horas, cheio de gíria. Aquele estereótipo que a gente quer correr. E ele está lá, não, porque é assim, porque é assado, e que eu já vendi 172 imóveis, eu conheço o mercado. E ele todo avacalhado, chega 25 minutos atrasado, beleza. E ela vai e chama o Aloísio para fazer a primeira visita na casa dele. O Aloísio já chega no horário cravado, o Aloísio já fez uma pesquisa anterior, ele já sabe quem é o dono da mercearia ali perto, o Aloísio sabe quais ônibus passam ali perto, o Aloísio, ele sabe que tem 2 ou 3 escolas ali. Ele, por alto, pessoal, não é para fazer avaliação de preço na primeira visita, mas por alto ele sabe como é que está o preço do metro quadrado naquele tipo de construção, de padrão construtivo. E quando ele começa a conversar com a dona Maria, ele vai falando dos documentos que ele vai precisar, do que ele vai fazer, o que ele tenta, porque nosso trabalho é 100% estatístico. A gente aumenta a chance de venda do imóvel da dona Maria. Certeza a gente não tem. O mercado é volátil. Mas a gente vai com um nível de assertividade mais presente. Aí eu pergunto para vocês, a dona Maria vai escolher o corretor número 1 ou o Aloísio, corretor número 2? É escolha, cara. É escolha. Então, fica a reflexão. Nós só vamos ter previsibilidade se nós focarmos aonde precisam de nós.
Mas o mercado, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Cara, beleza, e ninguém está falando do mercado tradicional. O mercado tradicional funciona com a beleza. Só que a cada momento a gente vai esbarrar em uma nova tecnologia para diminuir o papel do corretor de imóveis para quem quer comprar imóvel. E cada ferramenta que surge dificulta mais ao proprietário trabalhar o seu próprio imóvel. Eu não sei, por ignorância, mas nas duas grandes regiões que nós trabalhamos, que é a Zona da Mata de Minas e Curitiba, no Paraná, o Paraná Leste, né, o leste do estado do Paraná, os maiores concorrentes nossos não são imobiliárias, nossos maiores concorrentes são os proprietários. Os proprietários hoje fazem uma parcela muito grande de transação sem o corretor de imóveis. E quando eles fazem isso, é um amadorismo extremo. E eles fazem isso porque eles não querem pagar comissão? Sim e não. Eles não fazem isso porque eles não querem pagar a comissão, mas não é uma questão de querer. É uma questão de achar que não precisa. Aí, quando eu mostro o que eu vou fazer, que é muito melhor do que ele vai fazer, e a única coisa que eu preciso dele são 180 dias de confiança, muda de figura. Então, o cerne do nosso negócio é conseguir mostrar para esses proprietários o que nós vamos fazer para eles. É muito simples, pessoal. É muito simples. Só que é muito difícil. Entendeu o trocadilho? É simples, mas não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria. Agora, por que é simples? Não é antagônico? Não. É simples porque não requer grandes habilidades. É simples. Pegar um telefone, ligar para o proprietário, pegar o carro, bater o interfone, conversar com o síndico, sentar e ficar esperando o porteiro, a boa vontade. São atividades simples. Agora, são dificílimas de ser executadas. E aí, o que é difícil, ninguém quer fazer. Que bom que quando ninguém quer fazer e eu faço, as coisas mudam de figura. Eu hoje fui um pouco menos extrovertido, porque o assunto exige um puxão de orelha. E eu sou apaixonado com o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Só que eu não faço de graça. Eu amo o que eu faço. A diferença é, eu não faço de graça. O dia que vocês entenderem que o nosso negócio a gente não pode trabalhar de graça, vocês vão buscar previsibilidade de receita. E a previsibilidade de receita, ela está nos proprietários. Trabalhar com 200, 150 imóveis, enche a boca para falar, mas não tem previsibilidade nenhuma. Meu amigo Aloysio, que me dê a honra. Então, Totti, você fez alguns comentários aí que coincidem muito com a linha de treinamento que a gente implementa aqui, e, na realidade, vocês também trabalham isso daí, né? Por quê? A previsibilidade de venda, ela se dá a partir do momento que o corretor ele começa a ter pelo menos 10 gestões. Hoje a gente tem uma estatística aqui na nossa rede de algo da ordem de 90 dias, desde que o produto esteja bem precificado. Bem precificado, ele gira em 90 dias. E o plano de marketing, evidentemente, sendo executado conforme o planejado. E, claro, com outros pré-requisitos. O corretor tem que trabalhar posicionado, essa coisa toda, né? Mas o que as pessoas não se atentam para a diferença do trabalho do cliente comprador e do cliente vendedor. O cliente comprador, ele não é fiel, você trabalha muito mais e não tem assertividade nem a garantia. No caso de você trabalhar com o cliente vendedor,
ele se torna fiel a você pela qualidade do serviço que você entrega e se promete, você tem que entregar, correto? Mas, sobretudo, ele detém o ativo do nosso negócio. Então, e você não gasta nada para ter esse ativo. Se você tem uma sorveteria, você só vai ganhar dinheiro se você tiver sorvete para vender. No nosso caso, é a mesma coisa. Eu tenho que ter um imóvel sob gestão, onde eu controlo todo o processo de venda e vou adquirir o que eu mais quero, que é o quê? Previsibilidade de receita, tanto para mim, corretor, quanto para a agência. E isso é uma linha, isso é muito claro. Só que as pessoas, de uma forma geral, têm a preguiça de fazer a captação. Então, isso fica muito complicado. É isso que eu queria que você entrasse um pouquinho mais profundamente nessa questão do corretor de imóveis, de uma forma geral, ou Remax, ou do mercado aberto, sobre a importância da captação. Vamos lá, André. Responde o nosso mestre primeiro. Eu quero ouvir você. Né? Não, a minha pergunta era no sentido do posição geográfica, né, cara? A gente sabe que Zona da Mata, para quem não sabe, o Totti foi responsável por um dos principais fenômenos de adensamento de Remax, né? A Zona da Mata é igual o Drogazil, de tanta Remax, é muita mesmo, e às vezes os brokers, os corretores, eles não têm a noção dos benefícios de ter tanta gente perto falando sobre o mesmo tema e buscando o mesmo objetivo, quanto que isso ajuda. Você respondeu, Aloysio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as vantagens, enfim, que tem da gente ter uma rede mais forte com uma zona menor, né? Você conhece bem o Espírito Santo, né? Você sabe que a gente tem diversas áreas aqui de potencial de ter muita Remax e muito corretor atuando de mãos dadas, né? A primeira, eu vou responder o André, porque a pergunta é muito mais fácil, então depois eu parto para a questão do Luiz. Os amigos, a primeira questão, eu fico muito feliz com o elogio do André, a citação do André, evidentemente, mas não sou merecedor. Recebo com carinho e coração aberto, mas não sou merecedor. O desenvolvimento da Zona da Mata se deu por conta dos corretores e, sobretudo, os franqueados. Quem fez o adensamento da Remax na Zona da Mata, em Juiz de Fora, Barbacena, Muriaé, a gente vai Lavras, Viçosa, Conselheiro Lafayette e São João del Rei. Quem fez isso foram os franqueados e os seus corretores. Por que eles fizeram isso? Porque eles enxergaram que a melhor coisa que podia acontecer é a rede crescer. A rede crescendo, eu passo a ter... Aí eu vou na primeira pergunta, a primeira pergunta lá atrás, quando colocou assim, eu vou buscar o imóvel para o corretor, eu vou buscar o imóvel para o cliente. Cara, o buscar o imóvel para o cliente, quando a gente tem mais corretores, quando a gente tem mais lojas, é eu buscar dentro do meu sistema onde eu tenho assertividade. Então, os maiores ampliadores da rede, se a gente pode dizer assim, sempre ocorre pelos franqueados e corretores. Porque a melhor coisa que... os franqueados que estão nos ouvindo agora, eu vou falar diretamente para vocês. A melhor coisa que você pode fazer para um corretor que está na sua agência é recrutar outro corretor. Quando um corretor te pedir ajuda, você pensa logo assim, eu vou treiná-lo, eu vou desenvolver, eu vou fazer... Isso tudo é o segundo momento. Porque a melhor coisa que você pode fazer para ajudar um corretor é você recrutar outro corretor. Quando você está recrutando mais um corretor na sua agência, você está ampliando um tentáculo, você está criando novas oportunidades de clientes compradores, sim, e de clientes vendedores. Clientes compradores para as captações que os seus corretores já têm e potenciais clientes vendedores para você poder apresentar. Então, essa locomotiva de um jogo infinito, ela passa muito por esse entendimento. Tá? Eu tenho um caso, não sei nem se está nos assistindo aqui, do Flávio Vieira, da Remax Fácil, que certa vez um
um candidato a franqueado foi conversar com ele que queria abrir uma imobiliária a cerca de 800 metros, 600 metros da agência dele. E o Flávio virou para o franqueado e falou assim, cara, não só eu apoio, se você quiser abrir do outro lado da rua, para mim é melhor ainda. A gente vai unir duas grandes questões muito fortes do modelo Remax. E olha que eu não cheguei nem na exposição da marca. Porque quando a pessoa vê uma placa com meu nome, com meu telefone, mas com o balão da Remax, não quer saber se a Remax é 123 ou a Remax é XYZ. É tudo Remax, é tudo força para todo mundo. Então, esse crescimento se deu pautado muito nas questões da rede dos franqueados e dos próprios corretores que vira e mexe trabalhavam nessa questão de crescimento. Voltando à pergunta número 1 do Aloysio, a questão da previsibilidade, eu não tenho a menor ideia mais do que o Aloysio perguntou. Se o Luiz podia repetir, me ajuda. Só me dá uma dica aí para eu lembrar. É só da importância do processo de captação para a geração de recorrência de venda. E aí que a captação é o ativo do nosso negócio. O que ocorre? Vamos fazer um paralelo com uma loja de carro. E a gente tem grandes amigos que têm loja de carro. Quando eles contratam um vendedor, o que o cara está vendendo ali? É muito fácil, ele está vendendo carro. E ele vai vender o quê? Ele vai vender o estoque do dono da loja, que é dono da loja de carro. E isso fica estigmatizado também na cabeça do corretor. Eu vou trabalhar com imóveis, eu vou entrar na Remax XWZ e vou vender os imóveis que estão ali. Em contrapartida, é exatamente o contrário. Eu estou recrutando um corretor e o corretor é que ele vai cuidar do estoque dele. E ele é muito, muito mais bem remunerado do que um vendedor de sorvete, como o Aloysio brincou, como um vendedor de carro, porque o estoque é dele. E aí eu vou falar uma coisa feia aqui, que é a coisa mais... Se você é corretor e está nos assistindo, saiba que esse imóvel que você trouxe, esses imóveis que você angariou, esses imóveis têm uma correlação total sua. Inclusive, se você for para outra Remax, você leva pelo menos a referência. Muitas vezes você leva a carteira de imóvel porque ela é do TOT. A Remax tem regras muito bem definidas para isso. Ora, bolas, tem coisa melhor do que eu estar trabalhando numa empresa onde eu gerencio o meu estoque, eu garanto... Cara, não precisa ir muito longe, não. Muitas e muitas vezes a gente ouve que o TOT não fez nada na transação e está levando 50% da perna, né? Ele está levando a captação. Pô, ele não fez nada agora, que você está com um cliente comprador, mas ele fez tudo lá atrás para ter esse estoque para a rede inteira poder vender. Então, essa reflexão, e eu falei que hoje a nossa reunião não terminaria agora, isso vai ficar reflexivo e alguns de vocês não vão concordar, é polêmico, é sim. O que me garante, aí vou falar por mim, entrei nessa rede em 2014, uma das coisas que mais me encantou era olhar outras regiões do mundo, outras regiões do Brasil, com culturas completamente díspares da minha, e o negócio funcionava. Eu não preciso inventar, eu não preciso criar modelos. É assim que funciona em Portugal, no Canadá, na Itália, na Argentina, nos Estados Unidos nem se fala, no México. Para que eu vou inventar? Eu preciso acreditar. Tem hora que eu falo assim, cara, eu preciso acreditar que esse negócio dá certo. Mas com base em quê? Com base em histórias em outras regiões. E quando eu entrei, Aloysio, André, Dudu, lá em 2014, eu só tinha exemplos fora do país, cara. Era terrível. Hoje a gente tem vários e vários exemplos do lado da sua casa, do lado da minha casa.
pessoas que colocaram em prática e deram super certo. Está respondido, amigo Aloysio? Perfeito, obrigado. Tem mais o Alexandre aí, da Remax Center. Estava com a mão levantada aí. Alexandre, por favor, coloque seu questionamento. Não é bem um questionamento. Quando eu estava naquele processo da franquia, de criar franquia, eu estava procurando regiões que fossem similar à minha. E acabei caindo lá na sua região, Totti. E me impressionou muito, muito mesmo, a quantidade de imóveis disponível para venda na rede. Isso foi um fator decisivo. Como é que eu fiz o processo? Eu pedi um estagiário para entrar em cada uma das suas franquias no site da Remax e me fazer um banco de dados de imóveis. E foi surpreendente. Para mim, ou qualquer outro corretor que fizer um trabalho parecido numa região como a sua, ele vai ter certeza que o modelo de negócio funciona. E o negócio funciona bem. Eu não sei qual é o percentual do mercado que vocês atuam, fazem de venda, mas ele deve ser significativo, deve ser um exemplo. Então, vale a pena pesquisar e para validar o processo. Eu posso, além de muito feliz com o que você está falando, eu posso falar para você que qualquer uma das pessoas que estão nos assistindo devem, devem do must em inglês, né? Obrigatoriamente, passar a mão no telefone e ligar para algum franqueado da nossa região aqui. Conversa com eles, porque não são flores. Temos problemas, como toda família tem. E dá cotovelada. Só que tem uma coisa que é fundamental em cada um desses franqueados que aqui estão. É o projeto de vida deles. Se isso não for seu projeto de vida, seja a hora de você refletir melhor o que eu estou fazendo no mercado imobiliário. O sucesso da Remax sempre está atrelado com o negócio da vida de cada um deles. Não tem plano B. Cara, parece tão simples, né? Parece tão óbvio. Mas quando a pessoa ela começa a ter aquele sentimento de que isso aqui é um complemento de renda, isso aqui acaba indo para água abaixo. E uma vez falaram assim, eu vou abrir 4, 5 Remax, uma em Cachoeiro, uma em Guarapari, outra em Marataízes e uma em São Mateus. Ora bolas, pessoal. Se fosse tão fácil investir assim, a Luiz, o André, Thiago e Dudu, eles mesmos abriam. Eles mesmos abriam e contratavam broker para trabalhar. Não é assim que funciona. O negócio da Remax é mão na massa, é projeto de vida e a gente muda a vida das pessoas. Quando a gente consegue antenar isso, eu passo o resto da semana com um nível de trabalho muito elevado, mas ao mesmo tempo uma satisfação interna muito gratificante. Meus amigos, um beijo enorme para cada um de vocês. Agradeço o convite, agradeço o carinho. Quem quiser me seguir lá nas redes sociais, Totti Faria, no Instagram, a gente está. Tendo algumas dúvidas, não mandem mensagem para mim, que eu não vou responder porcaria nenhuma. Tá? Se tiverem alguma dúvida, centraliza no Aloysio e o Aloysio me passa, não mandem direto, por favor. Dudu, carinho enorme, André, Thiago deve estar surfando. Um beijo enorme no coração de vocês. Eu estou brincando aqui, obviamente. Podem mandar dúvida, quiserem debater alguma coisa a mais. Estou muito feliz de poder estar com pessoas que eu, de coração, não preciso nem dizer em público, mas não preciso, mas eu vou dizer, são pessoas que eu amo, Aloysio, Dudu, André, Thiago também. Um grande abraço para todos vocês, tá bom? Um beijo, meus amigos. Dudu quer fazer um questionamentozinho aí, Totti. Segura a onda aí, não vai Na embora. verdade, não, questionamento não. Na verdade, infelizmente, eu tive que vir da metade aqui para o final.
Obrigado, viu, Totti, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, pessoal aí do Paraná, pessoal de Juiz de Fora também, da Zona da Mata, que está presente aqui na reunião. É sempre importante, como eu disse no convite a todos, o Totti, ele é um amigo da Regional Espírito Santo, gente. Quando ele fala que pode contar com ele, é porque pode mesmo, tá? Obrigado, irmão. Eu vibro com cada situação que vem acontecendo aí. Pessoal, deixa eu correr aqui que eu tenho, tá? Pessoal, aí agora o meu horário explodiu aqui. Um beijo para vocês. Obrigado, valeu, pessoal. Tchau. Valeu.